leve sopro de vento para extingui-la. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, pedindo que nos ampare e nos auxilie nesta noite, Senhor, para que venha em socorro a tantos irmãos enfermos do corpo, enfermo da alma, que possam, Pai querido, trazer o remédio, o lenitivo, o consolo para tantos que sofrem. Rogando também que nesse momento possa estar amparando a esses nossos irmãos acometidos dessa enfermidade da Covid, que possa, Senhor, levá-los o remédio necessário, bem como também amparar aqueles irmãos que já deixaram esse corpo físico pelo mesmo motivo. Também nesse momento, pedimos, Senhor, que possa inspirar o nosso irmão Anderson para o estudo da noite de hoje, para compreendermos melhor os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Pedimos e rogamos e te louvamos por tudo que temos recebido. Que possa estar conosco sempre, Pai amado. E assim, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso patrono Francisco de Assis, da nossa Mãe Santíssima, dos mentores espirituais da nossa casa e, acima de tudo, em teu nome, Pai. Damos por iniciado mais uma noite de estudo nesse momento que estamos ainda sobre esse instrumento virtual. E faremos então 1 minuto pela vibração, a campanha pela paz. Que haja paz nos nossos lares, nos nossos bairros, na nossa cidade, no nosso país, nos nossos continentes, no mundo, enfim, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos convidar o nosso irmão Anderson, mais uma vez, né, para nos dar fazer essa conversa, né? A lição hoje é do Livro dos Espíritos, pergunta 804, 805, Desigualdade e Sacrifício. Seja bem-vindo, querido irmão. Boa noite. Nós vamos estudar hoje desigualdade das aptidões. Eu vou tentar compartilhar aqui o pequeno slide que eu fiz. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente está aí. Está aparecendo aí para vocês? Tá, né? Desigualdade das aptidões, item 804, 805. Kardec pergunta o seguinte: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então,
Deus criou iguais todos os espíritos, mas, percebam bem, os espíritos têm idades diferentes. Então, Deus cria desde todo sempre. Você vai ter espíritos criados há um tempo muito antigo, em que já passaram por mundos primitivos, de prova e expiação, mundo de regeneração, mundos ditosos, felizes. Você vai ter espíritos em toda uma escala de evolução, espíritos individualizados, espíritos, princípios espirituais, antes da jornada autoconsciente, nos reinos vegetal, animal, e espíritos angelicais, fazendo a jornada do espírito puro ao infinito, que lá também tem uma evolução que para nós é desconhecida. Então nós vamos ter idades espirituais diferentes. E isso significa, é lógico, bagagens diferentes entre cada pessoa. Chama-se lei de progresso. Por isso, as aquisições são diferenciadas. Aquisições conquistadas através do esforço do indivíduo. Não basta você ter tempo. Você tem que ter conquistado esse processo. Então, só você ser um espírito mais velho não adianta. Você tem que ter feito o esforço para chegar ao processo de crescimento. Aqui vou compartilhar de novo. Vamos lá. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Ou seja, a vontade que você exerce para conquistar as aptidões, as virtudes, os valores, são individuais. E isso vai fazer diferença. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros. Então imaginemos que espíritos que tenham mais ou menos o mesmo grau evolutivo há 10 mil anos atrás. Eles estão, no caso, esses dois que eu estou dando como exemplo, eles estão no mesmo grau evolutivo. O que cada um vai fazer nos próximos 10 mil anos vai definir o que cada um vai conquistar. Não é certo que, passados 10 mil anos, eles estejam com as mesmas aptidões. Aí é que está o detalhe dessa palavrinha, aptidão. Que não significa que eles não estão no mesmo patamar evolutivo. Mas significa o quê? Que eles estão com características, gostos, tendências diferenciadas. Isso é aptidão. Então, nós teremos características. Imaginem, vamos fazer um exercício pequeno de visualização criativa. Imagine que nas costas de vocês tem várias imagens sucessivas. Acho que eu botei um slide. Eu botei um slide sobre isso. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Imaginem que atrás de vocês tem várias
imagens sucessivas, várias pessoas, vários corpos. Todos eles são nossos, nossas existências passadas. Se olharmos cada um de nós, vamos dar como exemplo os últimos 5.000 anos. Todos nós, nos últimos 5.000 anos, tivemos encarnações, vivências, existências, em locais totalmente diferentes um dos outros. Alguns de nós nem estavam neste planeta, estavam em outros mundos. Então, nos últimos 5.000 anos, as últimas 300 vidas, existências que a gente teve, e também as experiências extrafísicas, ou seja, as experiências nesses últimos 5.000 anos que nós tivemos no mundo espiritual, nos dotaram de características, vivências, atitudes, tendências que nós hoje, a personalidade que nós vestimos hoje nesta encarnação é uma síntese dessas experiências. Por isso, tudo que nós temos de bom e de não bom é nossa herança. Herança evolutiva. Some-se a isso o fato de que nós temos, enquanto encarnados, nós somos uma alma, né? Quando estamos encarnados. E essa presença no corpo físico, ele tem um pedágio. O corpo físico, para subsistir, ele tem uma série de questões, ele está inserido numa sociedade X, no nosso caso, Brasil, em uma época com seus valores, suas características. Então, cada sociedade, cada época, valorizará certas habilidades. E isso vai fazer diferença no sucesso ou fracasso, muitas vezes, que a pessoa terá em vida. Então, numa Finlândia, por exemplo, ou numa Noruega, se uma pessoa gosta da área da educação, ela vai ter uma vida muito boa. Ela vai ter um prestígio social, ela vai ser extremamente valorizada naquela sociedade, ela vai ter uma vida muito tranquila. É uma aptidão a de educar que esta sociedade valoriza. Se ela tiver essa aptidão para a educação em países periféricos, como países da África, Brasil e outros, talvez esta pessoa não tenha tanto valor. Ela talvez tenha muitas dificuldades para viver. A sociedade brasileira, por exemplo, valoriza por demais a inteligência lógico-matemática. E também as pessoas que têm aptidão para a medicina. Então, é uma característica. Aquelas pessoas que têm uma aptidão para medicina e para engenharia tendem, não é certo, porque existem outras questões envolvidas, a gente está falando só para a gente ter um entendimento, tendem a ter uma vida mais tranquila de quem não as tem. São aptidões. E a doutrina espírita vai nos dizer que estas aptidões são fruto da conquista de cada um. Então vocês vejam que não é possível uma igualdade das aptidões, não é possível. As pessoas são diferentes, são plurais. Por isso, por exemplo,
Vamos refletir um pouco. As pessoas buscam muito a coisa da alma gêmea. Vocês não. Vocês não. Mas o povo aí fora, busca muito a alma gêmea. Que é uma pessoa que seja igual, que seja tudo que que você acha que é o ideal, em que você é a pessoa ideal, perfeita, e salve, salve. Isso é egoísmo. Na verdade, o que a pessoa que está em busca de alma gêmea está querendo? Está querendo uma pessoa que seja aquilo que ela acha que é o ideal do ser humano. Isso é um egoísmo muito grande, se a gente parar para refletir. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm vivências diferentes, têm educações familiares diferentes, têm gostos diferentes, têm aprendizados diferentes. O nosso egoísmo tende a querer igualar aos nossos gostos, ao nosso querer, todas as pessoas. E isso é egoísmo. Deus criou o mundo de uma tal forma que a diversidade é lei. A diversidade é uma lei divina. Como é que eu posso afirmar isso? Pega aí uma árvore, olha aí para a janela, aproveita que você está em casa, olha para a tua janela aí, essa árvore aí, essa aí mesmo. Não sai não, tá? Vamos só mentalizar. Imagina que você saiu e pega 3 folhas dessa árvore. Compara elas. Nenhuma folha é igual. Essa folha que tu pegou da árvore, essa folha que está ali caída no chão, pega ela. Existem talvez milhões de árvores dessa espécie, igual a sua aí, no teu portão, no teu quintal. Milhões de árvores no mundo todo. Nenhuma folha é igual. Pode fazer a pesquisa. Nenhuma folha é idêntica. Podem ser muito parecidas, mas nunca são idênticas. Diversidade. Então, Deus, quando nos criou, simples e ignorantes, ele não deu as mesmas experiências. Cada ser, cada indivíduo teve contatos, experiências, vivências. Mesmo que você seja um irmão gêmeo. Não é possível que 2 pessoas que são gêmeas tenham vivido as mesmas experiências naquela vida. Não é possível. Se você tiver 2 pessoas que são gêmeas, que têm 50 anos, elas já viveram um número considerável. Cada um vai ter memórias, experiências pessoais, que vão adquirir com isso aprendizado íntimo, pessoal. Tudo isso que a gente está falando é para falar do óbvio. As aptidões são desiguais. Agora, tem um problema. Elas também são desiguais, como ele diz aqui nesse item, devido à diferença de esforço que cada um aplica para adquirir. Então, além de você ter a idade espiritual, você ainda tem a questão do esforço. E a gente, às vezes, esquece que lei de progresso não é uma dádiva, não há uma graça. Eu não me torno um espírito melhor, superior, nobre, ideal, com o estalar dos dedos. E isso, muitas vezes, nos angustia, porque nós queremos que a outra pessoa seja aquilo que a gente acha que ela tem que ser. E ninguém é ideal. Ninguém é ideal. Assim como não existe alma gêmea, nenhum ser humano é ideal. Todos nós somos pessoas com características diferenciadas.
E isso é um desafio para o quê? Para o amor, para a fraternidade, para a empatia. Devemos buscar vencer essa característica do nosso orgulho, que é que todos sejam iguais a nós. Isso é tão forte, tão sério, que muitas vezes a gente só cria simpatia para quem concorda com a gente. A gente tem enorme dificuldade de simpatizar com quem pensa diferente, como se o outro não tivesse o direito de pensar diferente, de ser diferente. Então você tem, hoje, no mundo, problemas do racismo, por exemplo. Racismo com os negros. Eu sou negro e eu sei como é isso. Só quem é negro sabe. Como isso, há vários tipos de racismo, mas como isso ainda é forte na nossa sociedade. Preconceito para com as mulheres. Como isso ainda é forte. Tem mulher. Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi mais de uma vez, que diz assim, que ela não confia em ginecologista mulher. Isso é preconceito. Porque parte do suposto de que o fato de uma pessoa ser mulher é incapaz, é mais incapaz do que o homem. Você pode comparar dois profissionais? Pode. O doutor A e o doutor B. São dois profissionais de ginecologia. E você pode gostar mais do A do que do B. Mas quando você separa por gênero, quando você diz que as mulheres ginecologistas são mais incapazes do que os homens, isso é preconceito. E é um preconceito que a pessoa acredita tanto que ela não acha que é preconceito. Todo preconceito, a pessoa tem tanta certeza que ela tem razão que ela não acha que é preconceito. Mas com conhecimento espírita, a gente sabe que a gente não é homem e nem mulher. É ou não é, gente? A gente é espírito. E a gente enverga o corpo físico que a gente precisa naquela encarnação. Então, a ideia de que o sexo masculino ou o sexo feminino é superior é equivocado. A carne é fraca? Hein, gente? A carne é fraca? Sim ou não? O espírita sabe dizer muito bem. A carne, gente. A carne é apenas a carne que a gente usa. A gente está aqui dentro. O espírito que é fraco. Ora, a doutrina espírita nos dá essa visão, alarga a nossa percepção. Eu sou um espírito imortal. Vou viver e existir para sempre. Oh, que beleza. Haja o que houver. E eu vou envergar múltiplos corpos físicos que serão necessários ao meu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, emocional, ora como homem, ora como mulher. Então, partindo desse princípio, o médico que é bom hoje, o doutor José. O doutor José é muito bom. Se ele encarnar daqui a 50 anos como mulher e exercer a mesma profissão, ele vai ser melhor, porque ele está aprofundando. Já são 2 encarnações como ginecologista. E o fato dele encarnar como mulher não tira dele as habilidades que ele já adquiriu. Então é preconceito e muitas vezes isso é com ciganos, é com judeus, é com mulheres, é com homossexuais. E o que a gente precisa fazer? Identificar se a gente tem isso ou não. Perceber que à luz do conhecimento espírita, esse é um conhecimento falso. E trabalhar para eliminar de nós
essa noção que nos separa do outro. Vamos voltar lá no slide? No item 804, no final, ele vai citar, ele vai falar o seguinte: necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Venham habitá-lo para vos dar o exemplo. O que isso quer dizer? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Nós crescemos com um contato social. Isso está lá no Livro dos Espíritos também. Então, eu preciso estar em contato com as pessoas para que eu possa desenvolver minhas habilidades sensoriais, intelectuais, emocionais, espirituais. Sem o outro, eu não tenho como crescer. Eu não sei quem eu sou, a não ser quando eu reajo às diversas situações que a vida vem a mim. E aí eu reajo. E aí identifico se eu sou bom nisso, se eu sou tolerante naquilo. Isso é autoconhecimento. Você não pode se definir como o bonzão em tudo. A vida vai trazendo para nós desafios e nós temos que ter olhos de ver como nós reagimos, o que nos causa desconforto, o que nos causa raiva, o que nos causa isso, o que nos causa aquilo. Isso é autoconhecimento. Você tem que ser um pesquisador de si mesmo, das suas reações no contato social diário. Isso é reforma íntima. Se não fizer isso, você não identifica o quê? Os seus traços fardos, aquilo que já é obsoleto, aquilo que já passou da hora da gente alijar. E a gente ainda está alimentando. Se eu não observar com severidade a mim mesmo, eu não vejo. E um traço de que eu não estou observando com severidade as minhas imperfeições é a facilidade com que eu vejo o defeito dos outros. Quanto mais facilidade eu tenho em ver os defeitos dos outros, em comentar, em criticar, em meter o malho no outro, é sinal, se isso está saindo com muita facilidade, mesmo que eu não fale, é sinal de que eu não estou olhando para dentro de mim. Eu não estou olhando as minhas imperfeições. É um sinal. Não é uma coisa absoluta. É um indício. Por que eu digo isso? Por que você diz isso, Anderson? Vejam bem. O conhecimento espírita nos diz que Deus existe, que é a causa primária de tudo que existe, é a inteligência suprema, é o amor supremo, que nós somos imortais, que nós já vivemos outra vida, que nenhuma dor é por acaso, que nós vamos rever nossos entes queridos, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, ou é porque nós precisamos aprender provas, ou é porque nós precisamos expiar erros do passado, expiação. Ok, sabemos disso tudo. Se nós, sabendo disso tudo, a gente sabe como é difícil vencer um vício, uma tendência, uma imperfeição. Como é difícil a gente vencer características não boas que a gente já sabe que tem. Como a gente precisa vigiar o tempo todo nossos pensamentos, nossas palavras,
o que a gente posta nas redes sociais, como a gente precisa vigiar o que a gente faz na internet, o que a gente vê na TV, o que a gente fala entre os amigos pessoais, o que a gente faz na vida, no trabalho, na rua. Se a gente sabe que é difícil e a gente tem todo esse conhecimento, é óbvio que a gente também tem que pensar que quem não tem esse conhecimento, a princípio, terá muito mais dificuldade de vencer suas más inclinações. Mesmo quem tem esse conhecimento, que não sou eu, ou seja, não somos nós, é outra pessoa, terá dificuldade de vencer suas más inclinações. Então quando você começa a perceber que cometeu muitos erros em outras vidas, que vencer a tua impaciência, a tua arrogância, o teu medo, a tua agressividade e tantas outras imperfeições demandam um enorme esforço, você começa a ter compaixão de quem nem tem esse conhecimento, ou tem pouco entendimento, e começa a ser menos juiz condenatório dos outros. Você não fica mais mandando os outros para o umbral. Você não fica naquele jeito. Ih, esse vai para o umbral. Ih, esse vai para o umbral. Por quê, gente? Jesus, ele olha para a gente. Vocês imaginam que Jesus olha para a gente e fala isso? Ih, esse vai para o umbral. Lucas? Ih, umbral. Brincadeirinha. Anderson, amigo. Anderson? Ih, umbral. Umbral, bem umbral. Vocês pensam que Jesus está fazendo isso? Será possível que nossos mentores espirituais fazem isso, pensam isso? Ou eles estão preocupados em nos ajudar a nos tornar seres humanos melhores? Eu acredito que é a segunda opção, né? Então nós, com o conhecimento espiritual que a gente tem, a gente precisa olhar para o não igual, para aquele que tem a ausência de aptidões, imperfeições, com mais condescendência, com mais misericórdia, com mais amorosidade, com mais vontade de ajudar do que de criticar. Então, se a gente é muito severo, é sinal de que a gente não está fazendo o dever de casa da encarnação, que é o autoconhecimento, o olhar para dentro de si. Porque quando a gente olha para dentro da gente, diz o Carl Jung que a gente vê abismos profundos. E ele nem sabia da reencarnação. E aí ele vai falar nisso que a gente leu, que os mundos são solidários entre si. E importa que os habitantes dos mundos superiores venham habitar os inferiores para ajudá-los com o exemplo. É a lei de solidariedade universal. O espírito superior, ele reencarna no nosso mundo para educar o inferior. E ele, ao fazer isso com amor, ele cresce. E nós crescemos com os ensinos que ele traz para a gente. E isso é replicado em vários níveis. Você pode não ser um espírito superior, mega, super, cheio de luz, não. Mas você tem um melhor entendimento. E aí você vem e traz esse melhor entendimento. E você ajuda as pessoas. Você fornece o teu melhor entendimento às pessoas. Muitas vezes, por exemplo, é só especulação, tá? Não tem nenhuma informação certa disso, não. Eu só estou criando uma hipótese. É uma hipótese didática para a gente entender o que a gente está falando. Você imagina
que os orientadores espirituais do planeta querem melhorar o nosso senso estético musical. E eles sabem que num planeta XYZ, um planeta qualquer, tem um grupo lá que desenvolveu, fez um bom trabalho melhorando a estética musical, refinando a estética musical. Eles fazem um convite a esse pessoal. Esse pessoal vem para o nosso planeta e traz valores estéticos na área da música, na área das artes, que a princípio pode até chocar. Mozart, por exemplo, chocou. E aí você tem muitas vezes grupos reencarnando juntos, trazendo, ajudando no processo estético, que é fundamental, porque através da estética a gente melhora a nossa visão e percepção de beleza. E a beleza, como fala Platão, o belo tem ligação direta com o divino. Ora, tem pessoas que trabalham com lixo. Tem um documentário que eu recomendo vocês assistirem. Eu passo todo ano em sala de aula e já passamos lá no Arautos, porque eu acho muito bom. Chama-se Lixo Extraordinário. Esse documentário quem faz é o artista plástico brasileiro mundialmente renomado, chamado Vic Muniz. E o Vic vai lá no lixão de Gramacho, quando ainda existia, pega pessoas, catadores de lixo, e faz com eles uma obra comunitária de arte. E uma das perguntas que eu pergunto sempre no teste, que eu não passo em sala de aula, eu não dou só não exibo só o documentário. Depois tem um testezinho na semana seguinte. E uma que eu pergunto sempre, já vou dar cola aqui para vocês, é: que papel teve, né, aqueles catadores de lixo? O que a arte fez com eles? E o que a gente vê no documentário, gente? É que a maior parte deles, depois que começa a catar lixo para fazer pintura, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, só assistindo. Eles mudam a visão deles, eles não querem voltar para o lixão. Houve um aprimoramento estético. Aquilo que eles... Aquela ambiência que eles se permitiam estar. Então tem uma declaração de uma das moças, ela chora porque ela não quer mais voltar. Antes, você vê o antes. Antes eles estavam lá numa boa, no meio do lixo, catando, mas quando o Vic leva eles e mostra uma beleza, há um upgrade da sensibilidade. E essas pessoas não querem mais. A maioria delas deixam o lixão. Percebem? O trabalho, o nosso trabalho com conhecimento espírita é esse. Primeiro, trazer esses valores de cima para a nossa vida. E a partir da vivência desses valores, que os outros possam olhar e ver, olha só, esse valor aí é interessante. Todos os grandes mentores que vêm à Terra trazer novas formas, novas percepções, novos valores, novas aptidões, eles vivenciaram os valores que pregavam. Nós não. Nós ainda não vivenciamos. Mas é natural. Porque nós não trouxemos a doutrina espírita para a Terra. Nós somos convidados para... quer melhorar, rapaz? Tem um negócio de espiritismo lá na Terra. Quer não? Vai lá, hein? Vai ser uma boa para você. Aí a gente pensou, viu tudo que a gente fez, toda a turma que está atrás da gente. Falei, sabe de uma coisa? Eu acho melhor a gente ir sim. Seguir o que esse mentor está pedindo. E a gente está recomendando.
E aí a gente veio. Ou seja, mérito, mérito, mérito. Então, a gente aqui vai falar agora sobre uma coisa muito interessante, que é como a ciência da educação percebeu essa diferença das aptidões. Sabe como? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A teoria das inteligências múltiplas. O pesquisador Howard Gardner questionou a teoria tradicional, segundo a qual a inteligência era um dado universal. Então, antigamente, todo mundo acreditava. Ainda tem muito isso. As pessoas ainda acreditam. Tanto que a nossa educação, a educação brasileira, ainda é assim. Ela é um modelo único que privilegia a memória. Né? A educação brasileira de sala de aula, ela é um modelo único. Quem tem boa memória se dá bem. Tanto que você tem aí essas escolas aí particulares caríssimas que treinam o jovem para passar no vestibular, porque é memória. Ainda é um modelo antigo. Mas o que o Howard Gardner está nos trazendo é muito importante. Porque se acreditava que havia só um tipo de inteligência. Só tem um tipo de inteligência, só um tipo de avaliação. Ele descobriu que existem inteligências múltiplas. Os seres humanos, todos são inteligentes. Todo ser humano é inteligente. Não existe ninguém burro. Ora, se não existe ninguém burro, por que chama alguém de burro? Porque, primeiro, que isso é uma agressividade. E segundo, quando você chama alguém de burro, você está dizendo o seguinte: você está sendo burro. Você está dizendo que existe só um tipo de inteligência. E o que o Howard Gardner nos diz? Que não. Que existem vários tipos de inteligência. A inteligência linguística, a inteligência linguística, que é a capacidade de usar as palavras muito bem, de ler, de escrever. A inteligência interpessoal, que é o bom humor, a capacidade de conversar, de ser simpático, de se relacionar. Quem é que tem essa inteligência interpessoal? Terapeutas, professores, políticos, atores, vendedores. E inteligência linguística, quem é que tem? Poetas, escritores, oradores, jornalistas. Inteligência intrapessoal, que é a capacidade da pessoa agir através de uma introspecção, de uma reflexão. Quem é que tem esse tipo de inteligência? Terapeutas, filósofos. Inteligência lógico-matemática, que é a mais valorizada na nossa sociedade. A inteligência lógico-matemática é que faz com que as pessoas pensem que quem não a tem é burro. Na verdade, a pessoa que renasce num mundo, numa época em que se valoriza a lógico-matemática, sendo que ele, ao longo de muitas vidas, vem desenvolvendo outras características, muitas vezes ele tem dificuldade para se adaptar. Porque ele tem diferente aptidão. Então tem a inteligência musical, a espacial, a corporal sinestésica. Quem é que tem uma inteligência corporal sinestésica? Romário, Pelé, Neymar, jogadores de tênis, aquele Usain Bolt, aquele corredor, a bailarina, a Botafogo, Ana Botafogo, o Baryshnikov, os bailarinos, os dançarinos, eles têm inteligência corporal sinestésica. Naturalista, a pessoa que gosta de lidar com a natureza. E existencial, na capacidade de refletir e ponderar sobre questões relacionadas à existência humana, né?
as coisas espirituais, as coisas transcendentais, as coisas místicas, as coisas espirituais. Nós todos temos essas inteligências em níveis diferenciados. Ninguém é zerado. Ninguém é zerado nessas inteligências. Essas inteligências, todos temos um cadinho. E o que é a evolução do espírito? Um dia, o espírito puro terá todas essas inteligências, no seu grau máximo das encarnações terrestres. Então, nossas diferentes encarnações vão nos trazendo experiências, vivências que desenvolvem essas características, esses tipos de inteligência e outros que não estão aqui. Ele descobriu essas 9, mas existem outros. Então, nossas muitas encarnações, vai chegar um dia, na nossa evolução, daqui a muitos milênios, muitos e muitos milênios, que nós teremos um razoável aprendizado dessas múltiplas inteligências. Não é a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje é aquela de nós termos, por uma série de questões, até mesmo de programação encarnatória, que dar atenção a certas características. Então, nós renascemos numa sociedade que valoriza, muitas vezes, a lógico-matemática, para que a gente desenvolva talvez isso, porque talvez a gente tenha tido dificuldade, ou não teve chance de desenvolver isso. Então, muitas vezes, você precisa de 1, 2, 3 vidas, bater cabeça, para poder entender que essa é uma característica que você precisa desenvolver, diferentes aptidões. Então, você vai ter mestres, pessoas que desenvolveram muito bem a área da música, por exemplo, mas que não têm uma grande característica na lógico-matemática. Ou vice-versa. Então, a teoria das inteligências múltiplas mostra que os espíritos, quando disseram isso a Kardec, tinham toda a razão. Outra questão que eu queria abordar nessa temática é a do item 805, que o nosso estudo é 804 e 805. Então, vamos voltar lá no item 805. Vamos voltar aqui no 805. 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, né, lembre-se, ele terminou 804 falando que os espíritos vinham para ajudar, né? Por isso que ele está falando de um superior a outro inferior. Quando o espírito vem ajudar, o espírito está num patamar melhor e ele desce num patamar inferior, seja no plano espiritual, seja de um planeta, para ajudar, né? Aí ele pergunta: conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Os espíritos respondem: sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Então, gente, não há perda. Não há perda. Nunca. Se você, de fato, progrediu. Muitas vezes, a gente sabe, mas não progrediu. Quando você, de fato, progrediu numa área, você não a perde mais. Tá? Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária do que as que já teve, porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Então, gente, primeira coisa que vamos voltar no básico. Não existe desigualdade porque a etnia é diferente. Porque você é branco, preto, amarelo, indígena, mulher, hétero, homo. Não existe diferença, desigualdade por fatores externos ao espírito imortal. Deus criou todos com mesmas possibilidades de avanço, independente da etnia, cor de pele
ou gênero, ok? Os espíritos, em diversos graus, no planeta Terra, encarnados, se encontram para que os mais adiantados ajudem os menos adiantados, ok? É muito interessante. E aí a gente vai ver uma outra questão, que é a seguinte, a das crianças superdotadas. Já ouviram falar? Existem crianças que elas nascem, eu trouxe alguns exemplos aqui, elas nascem com características que estão totalmente à frente do normal. Então, olha só esses exemplos que eu trouxe para vocês. Matthew Marcus, de 12 anos, residente em White Plains, subúrbio de New York, tornou-se o mais jovem estudante de Le College norte-americano no século XX. Autodidata em matemática, química e física. Tudo que eu não sou chegado. Em 2 anos, completou os 6 previstos para high school. Em 2 anos. Por conselho dos professores, os pais de Matthew decidiram matriculá-lo numa escola superior, comportando-se normalmente como um menino de sua idade. Ele continuava sendo uma criança, tá? Mas diferenciava-se quando penetrava na intimidade dos livros de cálculos avançados, mecânica, física, química, etc. Outro caso, o mexicano Maximiliano Arellano começou a desenvolver a memória aos 2 anos. Aos 6 anos, Maximiliano disse que queria ser médico. Recentemente, deu uma entrevista ao Correio Brasiliense, isso em 12 de maio de 2006, falando sobre causas e consequências da osteoporose. Outro brasileiro, Ricardo Tadeu Cabral, começou a ler aos 3 anos. Aos 9, escreveu um livro. Com 12, cursava a 8ª série, 12 anos, tá? Foi o primeiro colocado no vestibular para direito, uma faculdade particular. Ricardo virou o mais jovem universitário brasileiro. 4 anos depois, entrou para o livro Guinness dos Recordes, o mais jovem advogado do mundo. Aos 18, concluiu o mestrado em Direito na renomadíssima universidade, com 18 anos, gente. Ele concluiu o mestrado com 18 anos. Tá bom para você? Em Harvard. Aí fica aquela pergunta, né? Por que ele? Por que não eu? Por que não eu? Ai, ai. Por que não eu? Não tem aquela musiquinha? O jovem Ricardo não é um privilegiado. Todos os superdotados têm níveis diferentes. Você pode ser um superdotado em alguma coisa. Esses chamam mais atenção, é óbvio, mas são conquistas. Todo superdotado, ele não é uma promessa. Tem nada a ver com vidência, com um negócio de índico, não tem nada a ver com isso. Isso tem muita fantasia. Superdotado, ele transparece. E ele não necessariamente é um espírito superior, tá? Ele é um espírito que desenvolveu certas aptidões e não perdeu. Lembra que os espíritos falaram que a gente não perde nada? Não quer dizer que ele é o max supra-sumo. Não. Naquela área específica, naquele tipo de inteligência específico, ele conseguiu um alto grau, a tal ponto que, quando encarnado, seu espírito, ainda jovem, transborda esse conhecimento. O corpo físico não cria obstáculo, não obnubla o entendimento dele nessas coisas, porque ele tem uma tal verve nessa área que isso transborda quando novo. Mas muitos superdotados têm problemas. Sabe qual é um dos problemas mais sérios do superdotado? Como ele é muito bom em muita coisa, ele enjoa rápido. Então é comum muitos superdotados
na sociedade capitalista que a gente vive, ter uma vida muito difícil. Por quê? Porque ele é que nem Google. Você tem acesso a tudo. É tanta fartura de conhecimento que você se perde. Então, muitos superdotados, eles têm esse problema. Eles chegam aos 30 anos, eles sabem tocar piano, sabem falar inglês, francês, alemão. Eles sabem fazer isso, eles sabem fazer aquilo, mas eles não se formaram em nada, eles não têm uma profissão, eles enjoaram. Eles fizeram medicina, eles fizeram psicologia, eles fizeram filosofia e enjoaram. Não se fixam em nada. E são os problemas que eles têm. Outra questão é que muitas vezes o superdotado não é, algumas vezes, aquilo não é bom, porque ele está repetindo o que ele já fez há 10 vidas e ele tem dificuldade de mudar para adquirir novas aquisições. Então, às vezes, o cara é superdotado, mas aquilo ali, gente, ele já mostrou que é bom naquilo há 10 vidas. E ele vem numa próxima vida para adquirir outras coisas, mas não, ele fica preso àquele valor. Ele não avança. Então, cuidado. Não quer dizer que a pessoa seja superdotada, que ele é o bambambam, mas quer dizer sim que ele tem vitórias em aptidões. E nós, gente, para terminar, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, a diversidade é mó barato. O mundo é diverso. As pessoas têm vivências diversas. E a fraternidade universal, o amor universal, só é possível quando a gente ama o outro. E o outro nunca será igual. Nunca terá a mesma crença. Nunca terá o mesmo ponto de vista. Nunca votará do mesmo jeito que você. Nunca falará a mesma língua, terá a mesma cor de pele. O outro é o outro e só. Aí vem a música. Os outros são os outros e só. Já falei para você. Acho que é isso. Os outros... Eu estou muito que de abelha hoje. Gente, as diferentes aptidões nos ajudam a entender que nós precisamos uns dos outros. Que ninguém que é normal que as pessoas tenham características diferentes, que o trabalho em equipe, cada um contribua com aquilo que tem de melhor. Nós não temos que competir uns com os outros, nós temos que ser solidários, levar o que você tem de melhor e ajudar o grupo, o trabalho, a casa, o local, solidariamente, com carinho, com respeito, e não jogar isso. Tá vendo? Ele não faz isso. Ele é assim. A gente é muito ácido, a gente é muito áspero. Quando cada pessoa ela tem valores bons e não bons. E se a gente detém uma coisa que o outro não tem, o nosso papel é de ser um educador e não um juiz cérbero. Porque aí a gente está exaltando o nosso egão e o nosso orgulho, e não a fraternidade. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos estimule a esse aprendizado das aptidões, da luta contra a inveja das aptidões alheias, porque isso é mérito deles, as pessoas têm seus méritos, e que nós possamos ajudar as pessoas com o que nós temos de bom. Todo mundo, nas suas múltiplas inteligências, tem coisas boas. Que nós possamos estimular nossas coisas boas em nós, para que nós vençamos as coisas não boas que nós ainda trazemos. Tá bom? E ajuda as outras pessoas que não têm essas coisas boas que a gente tem. Como é que a gente cresce? A gente, com os valores que a gente possui, a gente vai em direção ao outro, não para massacrar o outro, não para bater no outro, não para ofender o outro, mas para doar amor, sentimento, afeto, carinho, socorro. E aí, assim, nós estaremos vencendo as nossas dificuldades íntimas. Ok, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Anderson por esse estudo da noite de hoje, das diversidades das aptidões.
sejamos então mais fraternos uns com os outros, né? E vamos lembrar, meus irmãos, coloque seu copinho d'água do lado aí do seu aparelho, ou do seu laptop, do seu computador. Vamos mentalizar a casa de Francisco de Assis para que os nossos mentores espirituais possam estar aí realizando o trabalho dos passos e vamos nos harmonizar nesse momento, agradecendo então ao nosso querido Mestre Jesus por mais esse momento de esclarecimento, de reflexões, de rever as nossas posturas, de entendermos também essa luta, esse esforço para domarmos as nossas imperfeições, mas também, Senhor, que possamos ajudar a servir na Tua seara tão grande, que tanto necessita um dos outros, que tanto necessita de nós sermos mais amorosos e fraternos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa doutrina que nos clareia as nossas consciências. Agora, passemos então a agir, a fazer, a realmente sermos esses homens de bem, para a melhoria de todo o nosso planeta, de todo o nosso sistema. Muito obrigado. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.